Diz assim a palavra do Senhor: e Ele nos resgatou do domínio das e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Minha versão diz: e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Feche os teus olhos, coloque a Bíblia sobre a sua poltrona. Senhor, nós queremos te dar graça, rendemos toda honra, toda glória ao Senhor. Senhor, se o Senhor não falar nessa noite, eu não posso falar, sou apenas um pregador, mas o Senhor é aquele que faz, Tu és aquele que opera. A minha oratória não convence ninguém, mas o Teu Espírito tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fale conosco por intermédio da Tua santa, gloriosa, poderosa palavra. Não te cales nessa noite, Senhor. Nós queremos sair daqui entendendo que todo espírito perturbador é você mesmo que quer perturbar a mente desse homem, dessa mulher, tampando os ouvidos para que ele não entenda a palavra. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Sai agora, solta a mente dele, que toda cegueira caia por terra, e que ele possa ver o resplandecer da tua luz nessa noite. É o que nós oramos crendo no nome de Jesus. Sente dando glória a Deus. Olhe para cá. Preciso da sua atenção, porque o tema que eu vou ministrar hoje é muito sério. Eu preciso muito da sua atenção. Você não converse com alguém que está do seu lado, porque se essa pessoa conversar com você, ela está sendo usada pelo diabo para perturbar a mensagem que está sendo ministrada nessa noite. Então, se porventura alguém te chamar para comentar a mensagem, porque tem uns comentaristas na igreja, você fala um trem, ele comenta com o outro, você fala o trem, ele comenta, é isso aí. Você repreende ele, fala: está amarrado, sai da boca dele. Olhe para cá então. Colossenses capítulo de número 1, especialmente toda a carta, Paulo escreve com a ajuda de Timóteo à igreja de Colossos. Paulo queria alertar a igreja sobre 4 coisas. Primeiro, ele está alertando a igreja de um tempo de heresia. Paulo então escreve com muita clareza, inspirado pelo Espírito, para combater toda a heresia que queria entrar na igreja de Colossos. Paulo exalta a supremacia de Cristo, colocando ele no alto em sua carta e mostrando que ele é supremo, ele tem toda a autoridade e todo o poder. Paulo ensina na carta de Colossos como devemos viver uma vida em Cristo, como servos do Senhor. E por último, o versículo de número 13 nos mostra a realidade de 2 impérios, ou como está escrito nas minhas narrativas, de acordo com a minha tradução, do império das trevas e do reino de Jesus Cristo. Se talvez você está aqui pela primeira vez ou não saiba, existem 2 reinos. Existe o reino de Deus e o reino das trevas. Existe o domínio de Deus e o governo e domínio do inferno. Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo está dizendo: e Ele nos libertou do império das trevas. Para você entender o que eu estou pregando aqui, o império das trevas se manifesta de algumas formas. Primeiro, através do pecado. Lá fora não existe moral. A moral do mundo não é a mesma moral que aprendemos de acordo com as Escrituras. A moral está diminuindo. Você pode tudo. Se você deseja, faça. Se você sente vontade, então faça. É a moral do mundo. O império das trevas governa sobre o domínio do pecado. E como todo império, tem um trono, e tem alguém sentado nesse trono. O império das trevas tem um trono, e quem senta nele é Satanás. Satanás senta no império sobre o seu trono,
e governa o império das trevas, produzindo de forma muito eficaz a separação do homem e Deus. Porque quando você peca, ou quando você faz algo que não agrada ao Senhor e vive essa vida de pecado, você está separado de Deus. E quando você se separa de Deus, você é transportado do reino da luz para o reino das trevas. Então toda pessoa que vive uma vida de pecado, toda pessoa que vive na imoralidade, toda pessoa que vive na prostituição, toda pessoa que vive na lascívia, toda pessoa que vive na bebedice, ou condiz com estes conceitos, está separada de Deus e infiltrada no reino das trevas, sob o domínio de Satanás. Segunda coisa que aqueles que estão sobre o domínio das trevas, sobre o império das trevas têm, se chama cegueira espiritual. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou a humanidade. Estão cegos, eles não conseguem enxergar, e por estar cegos e não conseguirem enxergar a luz, então quando você diz, não, mas isso aqui eu acho que eu não vou fazer, faça, viva como você quer viver, seja feliz. Há uma cegueira espiritual tão eficaz, de acordo com Efésios 4,18, no mundo, que aqueles que estão sob o domínio das trevas não conseguem perceber o buraco que estão. Aqueles que estão sob o domínio das trevas não conseguem perceber que uma vida sem Cristo é uma vida sem paz, sem alegria. Então todo homem que está sob o domínio de Satanás, ele está cego. Fica bem forte, cego. Ele não consegue enxergar. Eu já sentei com pessoas que estão cegas. Você senta em uma mesa, você começa a falar da palavra, e eles começam a falar, não, mas eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, mas eu não acredito que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não, mas não é bem assim. Não, mas não é desse jeito. Não, mas eu não penso assim. Enquanto a Bíblia, ela não está preocupada como você a recebe ou como você pensa. Ela é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela é a bússola que conduz o crente para o céu. Aonde ela aponta, assim será. O que ela diz que é pecado, é pecado. O que ela diz que não é, não é. A Bíblia é o maná de Deus entregue para a igreja. E ela é a palavra de Deus. E como sentença daqueles que estão sobre o domínio do império das trevas, existe uma sentença cruel, que se chama condenação eterna. Vou repetir: sobre todas as pessoas que estão sobre o domínio de Satanás, como o texto que nós lemos, está a condenação eterna. Não existe purgatório. Não existe um lugar para purgar seus pecados. Não existe que eu vou evoluir. Será que na próxima vida eu vou vir como cachorro? Será que na próxima vida eu vou vir como gato? Não, na próxima vida eu vou vir como... Não existe isso. A Bíblia diz que ao homem foi permitido uma vida. E depois da vida, o seu corpo vira pó. A sua alma aguarda julgamento. E o teu espírito volta para Deus. Agora, a grande verdade é que Deus nos deu uma saída. Porque antes eu e você estava sob o domínio de Satanás. Antes você estava sob o governo dele. Você acha que nós poderíamos nos reunir dentro de uma igreja e cantar santo, cantar aleluia, levantar a mão? Nós não poderíamos se a luz não tivesse vindo pisar na terra. No Antigo Testamento você não vê um caso de cura de cegueira. No Antigo Testamento você não vê um caso de cura de cegueira.
O Novo Testamento, quando Jesus vem, ele diz: eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. E só tem uma coisa que destrói as trevas, é a luz. Só tem uma coisa que resplandece na escuridão, é a luz. Eu estou pregando nessa noite para alguém que precisa entender: você não podia, você não tinha, você estava condenado ao inferno, você estava condenado, mas a luz resplandeceu. E quando a luz, há 2000 anos atrás, pisou na terra, ela dissipou o poder das trevas. Oh glória, relevar a Xúria, Uribicalabaia. Aí Jesus, que é a luz do mundo, quando pisou na terra, ele foi inaugurar o seu ministério dentro de uma sinagoga. Ele abre a Bíblia, Isaías 61, porque o Filho do Homem, ele começa a pregar com muita autoridade, e ele lê o texto, e ele veio para desfazer as obras das trevas. Oh glória, oh glória. Você sabe por que no Antigo Testamento não tem demônio manifestando? Você sabe por que no Antigo Testamento não tem cego enxergando? Porque Jesus não tinha vindo. Aí Jesus inicia seu ministério dizendo: eu vim para desfazer as obras das trevas. Aonde eu chegar, o cego vai ver, o paralítico vai andar, a doença vai embora, vai haver milagre, porque ele é poderoso. Você pode levantar a mão para glorificar esse Deus. Aí a luz do mundo vem. Oh glória. Eleia calamaia. Aí a luz do mundo vem. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Você lembra naquele dia que ele está andando com seus discípulos e tem um cego na beira do caminho. E os discípulos perguntam: quem pecou? Ele, seus pais, seus avós? Quem que pecou para ele estar desse jeito? Jesus responde: nem ele, nem os pais, nem os avós. Você quer para a glória de Deus. Só porque Jesus diz: eu sou a luz do mundo, é aqui. Antes era cego também. Antes eu era cego também. Talvez você foi criado, você aprendeu que era certo isso, você aprendeu que era certo aquilo, mas um dia ele olhou para você, e naquele dia que ele olhou para você, ele te deu visão. Você começou a enxergar como você estava nas trevas, como você estava na escuridão, como você estava nas garras do diabo. Quantas pessoas estão hoje aqui que foram resgatadas por essa luz? Você estava nas trevas. Eu conheço irmão aqui dentro que era alcoólatra, que era prostituto. Eu conheço gente aqui dentro que vendia droga, estava escravo da cachaça, escravo da nicotina. Mas no dia que Jesus veio, ele tirou a cegueira. E quando ele tirou a cegueira, ele disse: veja. Alguém consegue levantar a mão? Levante, porque ele nos deu a visão. Jesus faz o cego ver, e é muito mais do que ver, porque ali ele consegue enxergar. Esse é o ministério de Jesus. Nós estávamos nas trevas, nós não enxergaríamos se ele não tivesse nos escolhido. Por isso que João 15,16 diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós primeiro. Você está aqui não é porque você é bonito, não, irmão. Você não está aqui não é porque você toma banho, não, e passa perfume. É Maia. Hoje aqui o pelo do diabo vai voar fora desse lugar. Deus está falando com alguém aqui. Você está aqui porque Ele te escolheu. Ele te escolheu. Nós éramos cegos. Nós não tínhamos luz. Aí a luz do mundo vem, e o cego começa a enxergar. Aí um dia, tem outro cego. Na mesma semana que Jesus vai ser morto, na mesma semana que Jesus vai ser crucificado. Aí o texto diz que ele está entrando em Jericó. É naquela semana que ele vai ser chicoteado. É naquela semana que ele vai passar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Naquela semana.
Aí ele está passando sobre Jericó. E quando ele passa para Jericó, o texto diz que ele está saindo da cidade. Tem um cego lá, na beira do caminho, chamado Bartimeu. E Bartimeu faz o que eu e você faz. Porque Bartimeu começa a clamar, olha para cá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para. É a última semana de Jesus na terra como homem, de corpo físico, antes de ser morto. Jesus olha e fala: chama ele aqui. Chama ele. Quando Jesus chama ele, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? A resposta de Bartimeu é que todo cego responde: eu quero ver. E quando Jesus diz: então veja. Jesus está terminando seu ministério, a última semana, realizando o milagre que é talvez o mais importante de todos. Porque antes Bartimeu não podia ver, e agora Bartimeu saiu vendo. Antes Bartimeu não podia enxergar, mas agora Bartimeu está enxergando. Irmão, isso é poderoso. Porque você só está aqui, você só batizou nas águas, você só levantou a mão para aceitar Jesus, você só aceitou a fé em Cristo porque a cegueira caiu dos teus olhos. Você abandonou o sincretismo, você abandonou a idolatria, você abandonou a mentira, você abandonou o engano, você abandonou o misticismo, você abandonou todas as garras malignas, e a luz de Deus resplandeceu. E quando ela resplandeceu, você começou a ver. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele está indo para Damasco, para prender os cristãos. Ele está indo para Damasco para aprisionar o povo de Deus. Está indo para Damasco. Você sabe da história. Saulo está indo para prender, mas a verdade é que o aprisionado não era quem estava indo para uma prisão física. O aprisionado era Saulo, que estava acorrentado pela religiosidade judaica. O que Paulo faz? Vou pegar crente e jogar na prisão. Vou pegar crente e vou jogar na prisão. Vou parar a igreja. Vou parar a igreja. Vou pegar os crentes e jogar na prisão. Mas quem estava na verdadeira prisão era a igreja ou era Paulo? Porque a prisão que Paulo estava era uma prisão que só Jesus poderia libertar ele. Porque era a prisão da religiosidade. Paulo era fariseu dos fariseu, era zeloso. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele batia no peito e falava: sou judeu e vou morrer judeu. Aprendeu com Gamaliel, irmão. A melhor escola da época. Aí ele está aprisionado em espírito, não sabe. Aí o texto diz que ele vai para Damasco. E quando ele está indo para Damasco, o que acontece? Resplandeceu uma luz. Você entendeu? Quando ele está indo para Damasco, ele está em treva, aí resplandece uma luz. E quando a luz resplandece, sai uma voz da luz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Sou Jesus a quem você está perseguindo. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Paulo é liberto? Porque a luz resplandeceu nas trevas. Sabe por que Paulo abandona o judaísmo, abandona o legalismo, abandona tudo que ele aprendeu? Porque ele teve um encontro com a luz. Você sabe por que algumas pessoas da sua família ainda não se converteram? Porque estão em trevas, estão escuras, não conseguem enxergar a verdade. Mas Deus falou comigo nessa tarde, e Deus disse para mim: diga à minha igreja que a minha luz vai resplandecer na tua casa, a minha luz vai resplandecer na tua família, vai haver salvação. Aí quando Paulo, no capítulo 26, versículo 18,
está testemunhando acerca do que aconteceu quando ele estava indo para Damasco. Ele diz, capítulo 26, versículo 18, olha o que Jesus fala para Paulo: para me abrir os olhos, para os converteres das trevas para a luz. Diga bem forte: das trevas para a luz. Mas o texto diz para converter. Você sabe o que é andar na luz? Quando você estiver na rua e o sol estiver atrás de você, na sua frente vai fazer algo que se chama sombra. Quando você anda sem olhar para o sol e o sol atrás, você anda sobre a sua sombra. O que o texto está dizendo é: vocês andam em trevas. Aonde vocês vão, pisam em trevas, caminham em trevas, vivem em trevas. Mas o texto sagrado diz: convertei-vos. Aí você está andando em treva, o sol está aqui atrás, a luz está aqui atrás, você está andando em treva. O que é converter? É uma conversão. Então, quando eu me converto, em vez de eu andar como eu quero, eu começo a andar diante da luz. E quando eu ando olhando para o sol, ou olhando para a luz, as trevas ficam para trás, e eu começo a andar na direção certa. Eu me converti, a luz resplandece sobre as trevas. Agora eu já não ando governado pelas trevas. Agora já não há um domínio de trevas sobre mim. Agora quem me governa não é mais o diabo, os demônios. Quem me governa é a luz do Espírito Santo. Eu quero pregar para alguém nessa noite que está andando em trevas, e o recado de Deus para você é: se converta, se vire para a luz e ande diante a luz. Eu quero falar para alguém que está sendo governado pelo medo, está sendo governado pela ansiedade, está sendo governado pela depressão, está sendo governado pela angústia. Eu quero falar para alguém que está sendo governado pelas drogas, pelo alcoolismo, pela prostituição. Se converta e ande em direção à luz. Só Ele pode te libertar. Olhe para alguém e diga: se converta. O segredo da sua vida é se converter. O segredo da sua vida não está na sua religião. O segredo está na sua vida, está na conversão. Sabe, quando eu estou pregando essa mensagem, existem pessoas pensando, e me revela o Espírito de Deus: mas pastor, eu aprendi isso com a minha avó, eu aprendi com meu pai, pastor, desde criança eu aprendi dessa forma. Mas o Senhor está dizendo: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se vire para a luz. Pare de andar em trevas. A sua casa não pode mais andar em trevas. Você sabia que milhares de pessoas passam pelas clínicas de recuperação? Podem se tratar com os melhores psiquiatras, psicólogos, podem tomar remédio, mas voltam para a mesma vida de escravos. Você sabe por quê? Porque não se converteram para a luz. Quando nós nos convertemos para a luz, as trevas ficam para trás. Lá fora eles olham para a gente e falam assim: vocês é quadrado demais, fuma isso aqui. Aí você diz: não quero fumar. Fuma, rapaz. Não quero. Bebe isso aqui. Não quero beber. Aí olha e diz: vocês são quadrados, religiosos. A verdade é que nós encontramos a luz, e nós podemos dizer para as nossas vontades, nós podemos dizer para nicotina, nós podemos dizer para o álcool, nós podemos dizer para o cigarro: eu não quero. Enquanto alguém gasta o seu dinheiro todo em um boteco à noite, ou gasta o seu dinheiro todo no álcool, ou gasta o seu dinheiro todo na nicotina, aqueles que encontraram a Cristo podem dizer: não quero, porque Ele me libertou do reino das trevas. Não quero, porque Ele me libertou do reino vindouro de Satanás.
Por isso que nós somos libertos em Cristo. Que nós podemos dizer que nós não queremos, que nós não vamos fazer. Eu não quero, eu não faço. E não é porque você é bom, porque você não é. A única diferença sua para quem está no domínio de Satanás é uma. Você sabe qual que é? Se converteu. Essa é a diferença. Você peca como eles. Você merece o inferno como eles merecem. Eu mereço o inferno, irmão. Eu sou terrível. Mas no dia que eu me converti, eu parei de andar em trevas e comecei a andar na luz. E o reino de Satanás não tem mais domínio sobre a minha vida. Existem cadeias sendo quebradas nessa noite. Existem cadeias sendo destruídas nessa noite. Cadeias espirituais estão sendo destruídas pelo poder da luz do Espírito. O Senhor está visitando a tua mente. O Senhor está visitando os teus pensamentos. O Senhor está te libertando da cegueira espiritual. O Senhor está te libertando da religiosidade. O Senhor está te libertando de todas as cadeias espirituais levantadas pelo diabo. Não tem cadeia que fique de pé a luz que resplandece sobre a treva. Levante a mão para dar glória. Levante a mão para dar glória a Jesus. Primeira Tessalonicenses capítulo 5. Vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos à noite nem às trevas. Você não pertence mais a tudo que você deixou para trás. Você se converteu. Você sabe por que tem gente? Sabe por que tem gente que está na hora que ele está fazendo isso aqui, ele está se convertendo. O diabo luta para ele não se converter. O diabo luta para ele não virar. O diabo faz de tudo para ele permanecer no mesmo caminho sem olhar para Cristo. Porque depois que a gente olha para a luz, irmão, você não quer outra coisa. Você sabe o que Jesus falou para aquela mulher na beira do tanque? Eu tenho uma água. Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Sabe quando alguém diz, pastor, ser crente é difícil demais. Eu olho e falo, eu não entendeu nada. Bebe da água. Pastor, ser crente é um tormento. Então você não bebeu da água. Você está aprisionado. O Senhor quer te libertar dessa prisão. Se você viver uma vida em Cristo, nada te prende. Irmão, é poderoso quando nós andamos na luz. É poderoso quando a luz nos governa. A Bíblia diz em Romanos: se vós sois filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Aí fora, eu digo sempre aqui na igreja, aí fora todo mundo é filho de Deus. Pode morrer o maior matador, pode morrer quem foi. Você chega em todo velório, alguém está dizendo, ele está em um bom lugar. Lá fora todo mundo está em bom lugar. Porque está cego.